Paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, eu queria hoje trazer uma reflexão. Vou falar desse jeito. Mas enfim, o tema que eu queria falar é sobre a facilidade. Às vezes nós achamos que a facilidade nos atrapalha. Claro, se você não é sábio. O que acontece? Eu tava folheando a Bíblia, tava lendo. Eu não sei se foi Filipenses, eu não sei. Acho que foi Filipenses. Eu tava lendo e eu comecei a pensar, Senhor, como era difícil naquela época para as pessoas ouvirem da tua palavra. Mas como assim, Nina? O que você quer dizer? Meus irmãos, aquelas pessoas daquela época não tinham a facilidade que nós temos no dia de hoje. Nós temos a Bíblia, irmãos. Naquela época não tinha isso de Bíblia. Não tinha Bíblias, irmãos. Não era certinho assim, aqui certinho pra gente, não. Não era assim. Meus irmãos, naquela época, as pessoas ouviam de Deus. Sabe como? Por exemplo, eu, Nina, eu tinha que me deslocar lá pro satélite Íris, por exemplo, pra vocês entenderem a analogia, pra que eu fosse lá na casa de fulano, e aí eu falava de Deus, aí fulano ia ter acesso a Deus, ouvir sobre Deus. As pessoas precisavam se deslocar para ir até as casas, outras cidades, outros lugares, para que as pessoas tivessem acesso a Deus, ouvissem as palavras de Deus. Precisava de alguém disposto, alguém que quisesse ser luz na vida daqueles irmãos. E era difícil, meus irmãos, porque esses pregadores, esses que estavam dispostos, além deles terem que abandonar casa, filho, esposa e tudo que vocês imaginarem, largar tudo por Cristo, além deles se locomoverem para outro lugar, irem para outro lugar, distante, fora da sua parentela, eles ainda sofriam perseguições. Por quê? Porque eles pregavam a verdade. É a verdade dói. Então, além disso, eles corriam risco de morte. E nós vemos na palavra aqui que muitos irmãos, não desistiram, mesmo em prisões. Não desistiram, mesmo sabendo que iam morrer. Eles perseveraram. Eles entenderam que Cristo era tudo. E esse tudo que eles encontraram, eles espalharam para as pessoas. Então, olha só como que era difícil. E claro, tinha alguns textos que era escrito, né? Tipo assim, por exemplo, a pessoa ia... Acho que eu posso falar tempo. Não sei se vou estar certa, mas ia para um determinado lugar. E aí ficava uma pessoa responsável guardando os escritos lá no lugar, lá no trem. Ele pegava os escritos, que tinha algumas coisas. Tinha, tipo, salmos, tinha lei. E essa pessoa lia pra todo mundo que estivesse lá. Tipo, era pública mesmo, a leitura pública. E tipo, gente, não era caro. Tinha que ser escrito, então imagina tanto de tempo que demora pra fazer. Além do mais, as pessoas não tinham acesso constante, né? Então eles tinham que memorizar. Não tinha, e eu acredito que também eles não conseguiam, por exemplo, igual nosso pastor dar uma atenção pra gente. Você não entendeu? Falando. Não, era mais complicado, entendeu? Então... E sabe, meus irmãos, essas pessoas passavam por todas essas dificuldades e trazendo para nossa realidade, onde nós estamos, a gente tem sido falho quanto a isso. A gente tem uma facilidade tremenda em nossas mãos. Nós podemos ter acesso à palavra, que tá tudo bonitinho, tá tudo impresso aqui. Nós podemos ter acesso à palavra através do nosso celular. Através do nosso celular nós podemos acessar nossas redes, nós podemos ver pregadores anunciando a palavra. A gente pode cultuar, e cultuar mais de um dia na semana. Sabe, nós podemos sentar e cultuar tranquilamente. Tudo que aquela época não tinha, não existia. Nós temos essa facilidade em nossas mãos. E nós não damos o devido valor. Nós não entendemos a preciosidade. O quanto nós temos em nossas mãos. Sabe, a palavra aqui em Amós, não sei se eu tô falando certo, 8, versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Sabe, isso aponta para os dias de hoje, isso aponta para o futuro. Sabe, nós temos acesso a isso, nós temos essa facilidade em nossas mãos. Mas nós não sabemos até quando, meus irmãos. Se isso for tirado, será que a gente memorizou igual aquele povo daquela época tinha que fazer? Que eles só ouviam a palavra uma vez em um mês, porque eles tinham que se locomover para tentar ouvir, ou as pessoas tinham que ir até eles para eles ouvir sobre a palavra. Se a Bíblia for tirada de nós, meus irmãos, o que resta? Sabe o que resta? Será que nós só teremos o Salmo 91 gravado, só o começo? Sabe o que resta? Sabe, nós temos a oportunidade de cultuar. Eu mesmo na igreja cultuo 3 vezes na semana. Sabe, meus irmãos, e quando um episódio que aconteceu, eu acredito isso com todo mundo, na pandemia, eu não conseguia cultuar na minha igreja, não tinha culto, a gente não podia abrir as portas durante um tempo. E eu senti tanta falta. Meus irmãos, me deu tanta angústia assim, eu não podia cultuar. Às vezes nós só damos o devido valor se algo é tirado. Aí a gente, poxa, nossa, mas era tão bom quando eu tinha. Era tão bom quando eu tinha. Meus irmãos, não espere perder para dar o devido valor. Nós temos, não sorte, nós temos um privilégio. Nós temos esse privilégio de ter facilidades em nossas vidas. Sabe, que isso não seja um impedimento, mas agarre isso, meu irmão. Agarre isso como uma oportunidade de crescer mais, de crescer mais espiritualmente, de ser uma ferramenta para a glória de Deus. Nosso problema não é que nós não temos mais acesso a Deus, que nós não temos acesso a algo do tipo. É que a gente não dá prioridade a Deus. Sabe, meus irmãos? Sabe que a gente não devia esperar a oportunidade de a gente não ter mais a Bíblia em nossas mãos, de a gente não mais poder cultuar, pra gente dar o valor. Nós não damos prioridade às coisas que são de Deus. Meus irmãos, glorifica o Senhor. Tem gente lá fora que não pode cultuar e nós podemos cultuar. E você sabe muito bem o porquê. Tem gente, meu irmão, que perde a vida em busca disso. Porque ele corre atrás de quem tá dando. De quem tem uma pra ele poder ler, folhear. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que dão o valor que nós não damos hoje. A palavra está com nós hoje. Não espere ser tirada pra dar valor. Mesmo se você pegar o seu celular assim como eu tô fazendo.
Meus irmãos, você alcança vidas. Você consegue chegar até outros países, dependendo das visualizações, você chega até em outro país. Você consegue alcançar vidas. Você tem a palavra aqui impressa em suas mãos. Você pode cultuar. Você pode levar sua família para sentar com você e cultuar e ouvir das palavras de Deus. Sabe, não abre sua Bíblia só no culto. Lê em casa. Ouça as palavras do Senhor. Com as palavras do Senhor, você não vai ser enganado. Ele te direciona sobre todas as coisas. Não vá pro culto, meus irmãos. Não vá pro culto como algo automático. Eu tenho que ir pro culto. Mas glorifica o Senhor, Senhor, obrigado, porque eu posso cultuar. E eu oro por aqueles que não podem, Senhor, para que o Senhor os alcance, para que o Senhor mande escape, que o Senhor traga eles para tua casa, Senhor. Ou que o Senhor mande missionários até eles, para que eles ouçam da tua palavra. Agradeça ao Senhor, porque você pode, meus irmãos, você pode ter essas coisas na sua vida.